Hoje eu escolhi um tema bem bacana aqui para a gente conversar. E eu tenho três perguntas para te fazer, para você entender se essa conversa de hoje vai ser boa ou não para você. A primeira é: você se estabeleceu metas, objetivos, mas você está achando muito difícil chegar a tudo isso, apesar do objetivo ser bom, ser importante para você? A segunda é: você tá lutando muito, muito, muito para seguir suas metas e tá assim, quase desistindo. A terceira é: você está caminhando e não consegue ver graça em nada que faz na sua rotina, e isso tem te cansado e te levado a ficar desestimulado com as coisas que você tem que fazer? Se uma dessas três perguntas, se para uma delas você respondeu sim, então, eu acho que é legal você ficar aqui até o final e a gente conversar um pouquinho sobre qual pode ser a causa disso. Meu nome é Mônica, eu sou mentora, eu ajudo as pessoas na sua busca pelo seu desenvolvimento pessoal. Esse canal que eu criei é como se fosse uma ferramenta a mais que eu pudesse desenvolver essa missão que eu acredito que eu tenho, que é de estimular, motivar, ajudar as pessoas a buscarem o seu propósito, se desenvolverem no caminho dele e permanecer nele, de qualquer forma. Alguns vídeos atrás a gente falou sobre como é importante a gente desenvolver uma rotina quando nós acreditamos que temos alguma coisa para alcançar. Que essa rotina vai nos ajudar a ter tarefas que vão nos levar a chegar no nosso objetivo e nossas metas. Nós temos algumas necessidades que não podem ser suprimidas, que têm que ser observadas e que, se a gente trabalhar num conjunto, observando todas essas necessidades nossas, a gente vai ter uma vida equilibrada, e essa vida equilibrada, ela pode nos trazer felicidade, alegria, satisfação com as nossas experiências, pode nos ajudar a ser fortes nos momentos que a gente precisar, não vai deixar com que nós nos sintamos tão cansados, desanimados. Tudo isso vem desse equilíbrio. Então, existem vários estudos que buscaram considerar quais são essas partes essenciais que a gente tem que observar, quais são os aspectos da nossa vida que a gente tem que observar para que a gente alcance um equilíbrio e, independente se eu estou vivendo o presente ou o futuro, eu ter uma vida satisfatória, uma vida que vai me trazer momentos bons, capazes de me descansar. Envolve momentos de trabalho, momentos de desenvolvimento, momentos de lazer. Envolve o nosso corpo, nosso organismo, nossa saúde emocional. E se todas essas áreas receberem uma atenção satisfatória, isso vai contribuir para que a nossa vida seja mais tranquila, para que a gente tenha o equilíbrio necessário para fazer tudo que a gente precisa fazer. São inúmeros estudos. Eu vou citar aqui a pirâmide de Maslow e também vou citar a divisão de Zig Ziglar, que ele foi, por exemplo, criador daquela. Ele inspirou a criação daquela ferramenta que a gente conhece como roda da vida. O que é a pirâmide de Maslow? Ele vai dividir essas áreas essenciais, essas áreas que nós temos que privilegiar, em hierarquia, em ordem de importância, da maior para menor. Então, nessa pirâmide, ele estabeleceu a seguinte ordem: primeiro, as necessidades básicas. Depois, as outras categorias são necessidade de segunda, terceira e quarta camada, e por fim o topo. Em cada uma dessas divisões, ele colocou algumas necessidades, como por exemplo, descanso físico, tranquilidade mental, salário suficiente, necessidades fisiológicas básicas, segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e autorrealização. Então, ele considerou nessa divisão dele que, atendidas essas necessidades na ordem de hierarquia e de importância, a nossa vida tende a ser mais equilibrada, assim como nós mesmos. Isso vai refletir na nossa maneira de ser,
na nossa maneira de lidar com as situações, com os desafios e etc. Existe também, então, a divisão do Zig Ziglar. O Zig, ele dividiu em 4 áreas: a área profissional, a área pessoal, a qualidade de vida, a de relacionamentos. Na vida profissional, os itens que ele colocou foram propósito, contribuição, satisfação financeira, por exemplo. Na vida pessoal, saúde, equilíbrio emocional e desenvolvimento intelectual. Em relacionamentos, ele colocou relacionamento amoroso, relacionamento familiar, vida social. E na parte da qualidade de vida, como os itens que ele entende que são necessários, são os hobbies, felicidade, diversão e espiritualidade. Aqui eu não elenquei todos, mas se você quiser conhecer mais, você pode ir na internet e buscar conhecer um pouquinho mais dessas divisões dele. Para ter uma vida equilibrada, eu tenho que ter uma relativa satisfação em cada um desses itens. Por isso que dar muita importância para um item só e largar os outros é um fiasco para nós. Para nós, em termos de vida boa, isso vai ser um tiro no pé. Por exemplo, se eu tiver 90% de realização na minha vida profissional, mas eu largar totalmente de lado a minha saúde, isso vai contribuir para que, de alguma forma, o meu eu sinta falta de alguma coisa e que vá ter consequências devido a isso, essa pouca atenção. No caso aqui, a saúde. Por exemplo, não adianta eu dar muito foco no meu lazer e deixar de lado a minha vida profissional, por exemplo, porque eu vou ficar muito competente em ter diversão, mas talvez vão faltar competências para que eu desenvolva também a minha vida profissional. Nós temos que estar relativamente satisfeitos com todos esses itens para que haja equilíbrio. O que é bom disso? Eu acho que a primeira vez que eu fiz essa ferramenta, eu achei muito bom porque muitas vezes a gente está perdido. Talvez isso aconteça com você. Se a gente tem um olhar no geral, esse olhar pode ser otimista ou pessimista. Então, se você, por exemplo, tem aquela sensação de que tudo na vida está ruim, de que você está desestimulado, que você acredita que sua vida no geral não tem bons resultados, essa ferramenta é bem bacana porque ela mostra pra gente as coisas que estão funcionando. Ela mostra pra gente que o fato de eu não estar bem em um item daqueles não quer dizer que eu não estou bem nos demais. Isso ajuda a gente a ter foco. Então, por exemplo, se eu estou contrariado porque eu quero me casar e não me casei. Se a gente deixar, isso acaba tomando uma dimensão muito grande que vai nos levar a relativizar as outras conquistas que a gente alcançou. O fato de eu não ter casado não tira de mim o sucesso nos meus relacionamentos outros, na minha vida profissional, ou nos meus estudos, ou na minha vida social, na minha saúde. O que isso vai me levar a enxergar? Vai me levar a ter uma visão mais realista da minha vida. Porque quando a gente começa a ficar pessimista, tem muitos autores que falam isso. Quando a gente começa a ter sentimentos muito ruins e ficar pessimista, a gente tende a generalizar. E com a luz certa em cima do que realmente está acontecendo e aonde realmente está o problema, a gente pode sim se sentir mais fortalecido, ganhar foco e ganhar foco também para correr atrás de desenvolver aquilo que não foi desenvolvido ainda. Correr atrás de desenvolver competências para aquela parte que não está boa e que eu, às vezes, não estou tendo sucesso porque eu ainda não tenho competências para lidar com aquilo. Talvez porque eu me esforce mais para desenvolver outras áreas do que aquelas. Isso pode ser devido a necessidades, pode ser devido a preferências pessoais. Entende como isso pode ser reconfortante. E diante disso, eu sei exatamente onde exatamente eu quero atingir, qual que é a parte que eu tenho que trabalhar e dar certo.
Se eu descobrir uma parte, um quesito desse, que eu tenho a satisfação muito baixa, eu tenho a opção, é opcional para mim buscar me desenvolver ou não naquilo. Então, com a razoável satisfação no geral, vai ser mais fácil eu ter equilíbrio emocional, forças, persistência, resiliência e tudo mais. Aí a gente pergunta, nossa, mas o dia não é tão grande assim para atender tudo isso, certo? Por quê? Algumas dessas áreas nós vamos precisar de estar mexendo nelas e dedicando a ela todos os dias, e às vezes muitas horas por dia. Outras áreas, se nós dermos uma atenção mensal ou semanal que seja, a depender de nossa característica pessoal, elas já vão estar supridas. Então tem coisas que a gente tem que colocar em todos os dias na nossa rotina, mas tem outras atitudes que basta a gente ter uma vez por semana, uma vez por mês, né? Então, para dar um exemplo, um check-up. Você não precisa fazer um check-up da sua saúde para ver como é que você está todos os dias. Vamos supor, vida social. É legal ter vida social, a gente tem que ter certa satisfação, mas é necessário que todos os dias nós nos dediquemos à nossa vida social? Vai depender das nossas necessidades. Se eu acho que eu não estou satisfeita com o meu desenvolvimento intelectual, por exemplo, eu posso me estipular, fazer um curso de alguma coisa que eu quero aprender, e esse curso pode se inserir dentro dos recursos que eu tenho. Então, vamos supor que eu não tenha muito tempo, mas eu tenha aos sábados. Eu posso fazer um curso aos sábados, que seja semanal ou online, onde eu posso utilizar o meu horário dentro das minhas possibilidades e daí por diante. Ok. Uma vida boa tem que ser hoje, amanhã, tem que ser sempre. Quanto tempo a gente vai levar para alcançar aqueles objetivos que a gente está buscando? Enquanto isso, eu vou ser uma pessoa que está colocando todos os recursos em cima de uma só área da minha vida? E se isso durar mais de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Nós temos a sensação que tudo vai ficar parado esperando essa realização. Quando a gente alcança o objetivo, já percebeu? Ali não acabou tudo, a gente vai buscar outro objetivo também para buscar alcançar depois. Enquanto a gente está caminhando nessa caminhada, sempre progredindo, né? Nós podemos ter uma vida satisfatória também. E é ela que vai nos dar um fundamento, uma base para que seja bom hoje, seja satisfatório amanhã, e mesmo assim a gente vá perseguindo outras coisas que nós não obtivemos ainda e que é importante para a gente, mas sem prejudicar o resto. Parece que as pessoas, no geral, buscam muito a realização profissional, são muito focadas na realização profissional. A realização profissional é muito importante, ela pega grande parte da nossa vida, porque ela é uma alavanca que pode ajudar a gente a atender as outras necessidades também. É uma grande alavanca. Entretanto, dependendo do foco e do tempo que esse foco permaneça, existe prejuízo em outras áreas. Porque de repente a gente alcança o que a gente buscou na nossa área profissional, mas já surge outra vontade e outra e outra. E isso pode virar um vício e trazer um desequilíbrio muito grande. Se eu me dedico 90%, sei lá, gente, vamos colocar 70% do meu tempo à minha vida profissional e todas as outras necessidades que eu tenho que satisfazer. Então, a longo prazo, quando a gente vicia em atender uma demanda só, a longo prazo isso vai trazer prejuízo. E a vida profissional é a que mais traz atrativos para que a gente enfie os pés pelas mãos e coloca um foco muito grande nela, e cada vez querendo mais e mais e mais. Pode surgir disso uma ganância muito grande e que vai trazer prejuízo para nós, vai trazer prejuízo para as pessoas que convivem conosco. Porque
o mundo não vai ficar parado enquanto a gente está nessa busca incessante de sempre estar alcançando mais e mais e mais e mais. As coisas vão estar acontecendo. Quem convivia com a gente vai continuar para sempre perto de nós. A nossa saúde vai esperar para sempre. Então, são outras áreas que são muito, muito, muito relevantes e que se nós nos acostumarmos a deixá-las de lado, a focar muito na vida profissional e deixar muito de lado essas áreas como a saúde, como a relativa a relacionamentos, isso pode tornar a nossa vida até insuportável. Ou pode impedir que no futuro, quando eu alcançar tudo que eu quero da minha profissão, eu possa usufruir os benefícios disso, até porque eu não cuidei da minha saúde e eu não tenho disposição e nem saúde para isso. É até por isso que a Bíblia nos ensina em Eclesiastes, capítulo 2, 26, que a homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Em Eclesiastes capítulo 3, 12, 13, a gente acha assim, ó, nós encontramos essa disposição. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Nossa vida vai acabar. É a única certeza que a gente tem. Tem uma ilustração que eu ouvi esses dias e que ajuda muita gente a entender qual que é a importância de cada coisa na nossa vida. É aquela ilustração em que tem um cavalo ou outro animal, como um burro e tal, e que na frente dele, logo perto, mas fora do alcance, tem uma cenoura. Ele nunca vai alcançar. Então, sempre vai ter uma cenourinha à frente que vai nos convencer a continuar, sem analisar a nossa vida, sem analisar o que a gente quer, sem analisar o que é importante para nós. Dela a gente não vai levar nada. A gente veio sem nada e a gente vai morrer sem nada. Sei lá, a vontade então é fazer um nome que seja importante, mas cedo ou mais tarde, a grande maioria de nós não seremos lembrados. Não importa o que a gente fez, qual foi a super descoberta, qual foi a fortuna que juntou. Essas passagens bíblicas nos ajudam a entender o que é importante e nos ajudam a entender por que Deus estabeleceu que o ideal é o equilíbrio. Eu não nego que algumas vezes a gente vai precisar dedicar mais atenção a alguma coisa. Existem fases que a gente vai correr atrás, vai dedicar mais tempo, mas isso tem que ser provisório. Isso não pode ser eterno, isso não pode ser para sempre, virar um vício. Por exemplo, quando eu tenho que desenvolver determinada competência relativa a alguma área da minha vida, geralmente eu costumo suprimir um pouco a vida social, as diversões. Ok, faz parte, algumas vezes a gente tem que fazer isso. Entretanto, o que começa a acontecer? Com o passar do tempo eu percebo que eu vou ficando triste, cansada, desanimada. Então eu volto a buscar esse fortalecimento nessas áreas que também são importantes. A gente tem muito estresse no nosso dia a dia, muitas situações que nos deixam tristes, cansados. Se não existir algo para que a gente possa, se não existir uma ferramenta para que a gente possa descarregar tudo isso, nós vamos envelhecer mais rápido, nós vamos nos tornar pessoas amargas, nós vamos perder muitas oportunidades de momentos alegres, felizes. E isso, no final lá, quantas cartas nós já vimos de pessoas que estão à beira da morte e se arrependem de tantas coisas? Talvez não, é importante a gente fazer essas análises hoje, enquanto a gente tem o poder de escolha,
Vamos entender que isso é importante hoje. Uma coisa que eu não abro mão, é assim, é a última área da minha vida que eu abro mão em detrimento das outras, é a minha espiritualidade. São aqueles momentos em que eu estou orando, são momentos em que eu tenho a meditação na palavra, eu medito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, além de nos ensinar, contém muitas promessas que nos fortalecem. E ela é viva, ela entra em nós e Deus nos transforma pela palavra dele. Porque ela é viva. Eu me sinto muito alimentada quando eu mantenho esse relacionamento. Quando eu dedico a conhecer mais a Deus, a buscar mais a vontade dele, saber o que ele quer. Até porque a sua sabedoria também vai ser desenvolvida nesses momentos. O homem é um ser espiritual. Você vai desenvolver partes da sua, você vai deixar Deus desenvolver partes da sua vida que nada mais seria capaz de desenvolver. E para mim isso é o mais importante. Então vamos supor que seja antes do meu trabalho, que seja depois do trabalho, diariamente eu me dedico. Isso me reconforta, me fortalece, me transforma, me faz conhecer mais, amar mais a Deus e vencer estímulos que são naturais, mas que não são bons para nós. Vencer a nossa natureza, que sempre está buscando por alguma coisa desnecessária. Essa parte da minha vida é muito importante e alavanca todas as outras. Minha vida profissional, meus relacionamentos, minha diversão e etc. Então, é uma parte que eu não abro mão. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Me conta aqui, qual foi uma parte da sua vida que você acha que você deixou para trás e isso pode estar trazendo desequilíbrio para você? Isso é importante para você? É importante trazer a solução para essa área? Qual que é o plano que vai te colocar no eixo novamente? Vai te trazer para o equilíbrio? Outra armadilha, além da profissional, pode estar relacionada aos nossos hobbies. Muitas vezes a gente pensa assim, eu podia, sei lá, ter mais vida social, mas eu não tenho tempo de ligar, de encontrar as pessoas, ou eu podia ter mais tempo com meus filhos, com a minha família, ou talvez eu pudesse me exercitar, ou eu pudesse desenvolver o meu intelectual, mas eu não tenho tempo. Geralmente a nossa desculpa está no tempo. Então, vamos fazer uma conta do tempo que a gente dedica para as coisas e onde a gente pode tirar um pouco e colocar. Olha, uma coisa que rouba muito tempo nosso, e isso eu aprendi algum tempo atrás e pude observar que é a realidade, são os nossos hobbies, por exemplo, a televisão. Em uma semana, gastando 3 horas por dia, em uma semana nós teremos gasto 21 horas. Em um mês, 84. Em um ano, 1.008 horas. 84 horas por mês. Será que eu não posso diminuir um pouco esse horário dessa TV e gastar 1 hora dessas para conversar com alguém? Talvez para brincar com meu filho? Talvez para fazer uma atividade física? Um grande problema que nós temos hoje é o celular, é a internet. É bom, é legal, é interessante a gente sim usar a internet, usar as redes sociais. A gente pode alcançar muita coisa também. A gente pode alcançar aprendizado e tudo. Esse tempo pode ser dividido também. A gente pode usar esse tempo dividindo ele de uma maneira mais sábia. E ainda mais quando a gente fica lá nos grupinhos de WhatsApp ou na televisão num noticiário, só vendo coisas ruins que de fato não vão contribuir para nos fortalecer, para ajudar a gente a descarregar toda a tensão que a gente acumulou durante o dia, o cansaço. Então, são horas que nós estamos gastando para nos estressar mais. Pensa nisso. O que você está escolhendo? Gastar o seu tempo em quê?
se for no celular, se for na TV, que tipo de alimento você está colocando para dentro? São coisas que vão te ajudar a chegar no seu equilíbrio, porque o momento de lazer, teoricamente, se for um momento de lazer, esse momento de lazer deveria estar te ajudando a se recarregar e não se estressar mais ainda. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3:21, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por toda a Bíblia, por histórias de pessoas que nós conhecemos, por bibliografias, a gente vai entender que o equilíbrio sempre foi importante em tudo. Para todas essas pessoas que tiveram uma vida satisfatória e que pode ser um exemplo para nós, né? Pode ser um exemplo a ser modelado. No começo, vai exigir da gente disciplina, vai exigir o desenvolvimento de novo hábito, mas depois tudo se torna mais natural. De certa forma, você fica tão atento se você está ou não atendendo às suas necessidades essenciais, que quando você vai perceber quando está faltando uma coisa ou não. Você vai entender aonde que você está tendo que trazer mais equilíbrio. Então, fica aqui uma sugestão, se é que você quer. Se você está se sentindo cansado, desanimado, se você está se sentindo sem forças, se a sua disposição está baixa, se você está vendo o tempo passar e percebe que não está aproveitando o suficiente com as pessoas que hoje estão presentes na sua vida, analisa tudo isso. Então, use a sua sabedoria, mude o que precisa ser mudado e desenhe uma vida rica para você e para os seus. O mundo sempre vai continuar girando, o tempo é o único recurso nosso que é totalmente limitado. Vamos fazer com que esse tempo seja bem aproveitado e que não nos restem arrependimentos depois. Grande abraço, eu te espero aqui na semana que vem. Tchau!